Muito boa tarde, pessoal. Hoje é dia 14 de março, quinta-feira. A gente está falando mais uma vez direto aqui da Vila Madalena, em São Paulo, para mais um episódio de Diálogos, episódio número 84, da série de Educação Livre, que vem discutindo a educação fora da escola, a educação, modelos alternativos de educação, desde o ano passado, desde o ano 2012. A gente tem feito isso aqui com vários convidados, trazendo o tema de uma forma bem abrangente, para que vocês possam refletir, a gente possa refletir sobre as alternativas que a gente tem. E hoje o tema em especial, ele está muito direcionado a aspectos de medicalização, e a gente tem conosco duas pessoas que são especialistas no assunto e que eu queria trazer para cá. Em primeiro lugar, eu tenho aqui comigo a Michele, que está aqui comigo. Oi, Michele, Olá. tudo bom? Oi, Maurício. Seja bem-vinda. Obrigada. Olha só, a Michele é psicanalista, ela trabalha no Hospital Santa Catarina, é isso? Eu coordeno as pós-graduações da saúde desse hospital. Muito legal. Você é especializada no tema infância e adolescência. Fala um pouco para a gente o que... Então, né, eu sou psicanalista, né, eu trabalho no consultório. Né, já há algum tempo eu venho me dedicando sobre o tema, tenho vários artigos publicados na área. Fiz o meu mestrado na USP, né, e recentemente aqui em Blumenau eu montei um dos primeiros cursos de especialização em psicopatologia, infância e adolescência, né, justamente, intencionalmente, para tentar produzir um outro olhar sobre a questão da infância nos dias atuais, que não seja esse movimento hegemônico, né, de encaminhar a criança para ser medicada. Muito legal. Então você vai estar conosco. Você está em Blumenau? Você está na tua casa aí? Sim, eu estou em Blumenau. Que bom. Seja bem-vinda. Obrigada. E nós estamos aqui também com a Cida, que é pediatra, professora da Unicamp. Estou pressupondo que você está em Campinas, né, Cida? Sim. Tudo bom com você? Sim. Oi, Maurício. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar fazendo essa discussão com todos os internautas. Cida, traz um pouco da tua atividade atual para a gente. Então, eu sou pediatra, né, formada na USP, e sou já desde o meu doutorado, há mais de 30 anos, que eu comecei a trabalhar com as questões ligadas à criança em idade escolar. E aí, por tabela, a primeira coisa que surge é que as crianças são encaminhadas para o médico porque têm problemas de não aprenderem, de não se comportarem. Isso rapidamente é transformado em doenças de início neurológica, agora psiquiátricas, e mais recentemente o termo mais bonito é neuropsiquiátricas. E atualmente eu sou professora titular de pediatria na Unicamp, e continuo trabalhando, discutindo e pesquisando esses processos de medicalização e patologização da vida, que, na verdade, capturam as crianças, as famílias, e, com frequência, elas acabam recebendo drogas psicoativas, que se discute muito os efeitos colaterais nos adultos, e parece que em criança é tranquilo, não é? Parece que em criança não teria problema. E são as mesmas drogas, derivados de anfetaminas, e é disso que a gente está falando, e é um processo que cada vez é uma onda crescente, mas que ainda bem que está começando a surgir no Brasil, embora tardio, mas um movimento contra, e muito bom conhecer, embora ainda na internet, a Michele, eu já conhecia o blog dela, e tem muita gente em Santa Catarina que está ligado nessa discussão, e estão querendo criar um núcleo aí do Fórum sobre Medicalização. Muito legal. Sim. Depois precisamos botar em contato, né, Michele? Claro, com certeza. E eu falei do Fórum porque há 3 anos vários profissionais da saúde e da educação, e mesmo do campo judiciário, que discutem essas questões e que são críticos desse processo de medicalização e patologização, conseguiram articular e criar o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. E que tem atuado intensamente, divulgado, fazendo eventos, e com núcleos em vários lugares. O próximo será em Santa Catarina. Olha, que legal. Que legal. Mas então, né, isso que a Cida está colocando, você está me escutando, Maurício? Estou escutando, sim. Sim, né, isso que a Cida coloca é bem importante, porque
Eu queria falar um pouquinho do percurso da criança até chegar à medicalização, né? Eu acho que isso é importante. Durante praticamente 3 anos, eu coordenei, e ainda tenho esse trabalho na universidade, eu também sou professora na universidade, atualmente eu trabalho no curso de Psicologia do IBS-SOCIESC, aqui em Blumenau, e o que a gente percebe, né, que hoje a escola, né, ela tem se tornado o dispositivo fundamental de inclusão da criança no domínio médico-psiquiátrico, né? Raras vezes, da vida, pouquíssimas vezes, tanto que as pesquisas já têm indicado, as crianças no período de férias, pouquíssimas delas são medicadas. Então, quando que começa, né, a questão da medicalização? Justamente, então, por exemplo, né, é curioso porque até os 5 anos, né, então a criança hoje ingressa na escola aos 6 anos de idade, né? Então, até os 5 anos, você vê, por exemplo, o que eu tenho recebido no meu consultório, né? Então, por exemplo, eu recebo uma criança de 3 anos que ainda usa fraldas, que é alimentada pelos pais como se fosse um bebê, dorme na cama dos pais, tem uma série de atrasos, quer dizer, ela tem 3 anos, mas ela funciona como um bebê, né? Então é interessante porque geralmente essas crianças bem pequenas, 2 anos e meio, 3 anos, ela, na minha clínica, pelo menos, pouquíssimas vezes os pais tomam a iniciativa de se perguntar sobre o que acontece com ela. Então, por exemplo, assim, por que, por exemplo, ela não anda ainda, né, ou coisas do tipo. Geralmente, ela vai para o centro de educação infantil e lá, né, a antiga creche, e lá a professora do centro aponta para os pais, olha, tu precisas procurar um profissional porque teu filho está atrasado em relação aos outros. Então, os pais vêm com a seguinte queixa, né? Eu não sei o que acontece, porque ele não quer parar de mamar, ele não quer deixar de usar fralda, ele não quer dormir na cama dele, né? E nesse exato momento eu aponto, mas bom, quem são os adultos nessa casa? Né? Porque geralmente as crianças vêm numa condição em que elas definem a rotina da casa, elas definem a rotina dos adultos e por aí vai. Quer dizer que essa questão começa em casa, antes da escola? É isso que isso você tá antes da escola, no centro de educação infantil. Então, nesse momento, por mais que a criança, é interessante, ela, por exemplo, já tenha uma certa idade, mas ainda funciona como uma criança menor, exemplo, ela com 3 anos, né, ainda usa fraldas, mas os pais não chegam a se incomodar com isso. Então, quando ela vai para a escolinha, para o CI, que a gente chama, a antiga creche, a professora da creche diz, olha, a tua filha ou teu filho tem um atraso. Né? E eles vêm, aí sim, encaminhados, eles vêm nos procurar. Mas, por exemplo, quando eu coloco para os pais, né, algumas organizações necessárias a serem feitas, por exemplo, né, então uma mãe que há pouquíssimo tempo atrás, né, ela vive ela e o filho, então ela dorme, o filho dorme com ela coloca o filho a dormir com ela dá comida, é um garoto de 4 anos, ela dá comida na boca desse garoto, ele funciona literalmente como um bebê, e os problemas começaram quando ele foi para a escolinha. Quando ela vem me procurar, eu aponto a ela, né, obviamente, não vou trazer questões, enfim, psíquicas dela, mas eu aponto para ela, então, a necessidade, né, de ele dormir no quarto dele, que ele possa comer sozinho, que ela, pouco a pouco, possa introduzir, né, hábitos de independência pessoal, porque ele vai precisar se fazer cargo de si, né? E nessa hora, como que os pais reagem, né? Eles se dão conta da dependência que eles têm de uma criança que siga funcionando como bebê. Então ela começa a chorar e me diz, mas quem não consegue dormir sozinha sou eu. Então isso nos mostra, né, de um lado, que enquanto a criança ela é pequena, né, e ela está em casa, por mais que ela tenha uma série de desorganizações,
isso parece não incomodar muito os pais. Mas o que acontece quando ela vai para a escola? No caso, né, no ensino fundamental, a primeira série, né? É claro que a escola começa a cobrar dos pais algum tipo de postura frente ao filho que não para sentado, frente ao filho que não obedece à professora e frente ao filho que não aprende. Né? E nesse exato momento, né, os pais têm dificuldade de reconhecer que a desorganização da criança é proveniente de uma recusa educativa deles e eles delegam nesse momento para que a medicina possa responder a isso, medicando a criança e fazendo com que a criança possa se organizar, ou seja, parar na cadeira, prestar atenção no que a professora diz, sem que eles tenham que intervir. Então, na verdade, como é que a medicação entra? Ela entra colocando um limite químico que os pais, hoje, não estão dispostos a assumir. Então, só um exemplo disso, né? Eu trabalho aqui em Blumenau como palestrante de um projeto da Unimed, na verdade, chamado Unimed Vida, e eles têm uma atividade em quase todas as escolas públicas aqui de Blumenau, que semanalmente, então 1, 2 vezes por semana, eu vou palestrar para os pais nas escolas, né? E geralmente, então, eu me lembro de uma vez eu ter, enfim, colocado uma série de questões, e como é que geralmente, por exemplo, esse exemplo que eu dei é um exemplo de classe média, mas, por exemplo, como é que na escola pública acontece? A criança vai para a escola, na escola pública, que são famílias menos favorecidas, na sua grande maioria. A escola, então, demanda à família algum tipo de intervenção frente à criança, porque de antemão, né, é interessante que na escola pública já existe um discurso de que aquela criança vem de uma família desestruturada. Ela já vem rotulada, né? Ela já vem rotulada, né? Então, ou porque os pais são separados, por mais que isso seja uma coisa comum nos dias atuais, existe ainda esse preconceito. Geralmente, quer dizer, uma criança de uma família pobre, do ponto de vista escolar, já é uma já é uma criança que se pensa vinda de uma família desestruturada. E nesse momento, por exemplo, né, a escola demanda uma intervenção dos pais. É claro que os pais nunca respondem do modo como a escola solicita. E nesse exato momento, a escola aciona o conselho tutelar, ou seja, o Estado. Alô? Oi, Alô? oi, oi. Que entra intervindo sobre a família, obrigando então essa família a ser capturada pelos dispositivos tutelados. Então, por exemplo, se a mãe não levar a criança no psicólogo, esse psicólogo faz um relatório para o conselho tutelar, e se essas coisas, e se a família não obedecer aos ditames do Estado, ela acaba muitas vezes correndo o risco de perder a guarda sobre a criança. Ou seja, a autoridade dos pais hoje tem sido usurpada pelo Estado através da figura dos especialistas, incluindo aí os psicólogos. Deixa eu trazer a Cida para essa conversa. Dá uma perspectiva, como é que você pensa? Então, eu acho que a Michelle colocou algumas questões, mas, veja, ela está falando de algumas crianças em que ela consegue detectar um problema de os pais não conseguirem estabelecer os limites. Eu queria contextualizar isso num campo muito mais amplo, de uma sociedade que está altamente submetida a regras artificiais impostas pela medicina, pela psicologia, e que não tem nada a ver com a vida real das pessoas. Né? São normas que, e eu estou falando de uma determinada concepção de medicina, uma concepção de psicologia, não estou falando de... Né? Até porque dentro da medicina eu questiono isso, a própria medicina questiona. Mas são normas que buscam cada vez mais nos padronizar e homogeneizar. Existe um único modo de se comportar, um único modo de sentir, um único modo de aprender, como se todos fôssemos iguais, e até como se a diferença fosse problema.
Uma questão que eu tenho insistido muito é que as diferenças entre as pessoas, a diversidade que caracteriza a humanidade e que enriquece a humanidade, não é problema, é solução. Mas isso parece que está virando problema. Então, qualquer criança ou qualquer pessoa que tenha um modo de ser, de pensar, de reagir, que seja diferente desta norma artificial, né, e que foge, ela passa ao largo da vida, ela rapidamente corre o risco de ser enquadrada. A família já está capturada por esse discurso cientificista, a escola já está capturada, os próprios profissionais estão capturados. E eu estou falando isso porque senão parece que, quando a gente discute isso, parece que a gente está dizendo que os pais não querem, os pais são... Não, não é que os pais são responsáveis. Os pais estão capturados e eles não sabem lidar com isso. A professora acredita piamente que ela não pode fazer nada com uma criança de 2 anos, ou de 4 anos, ou de 10 anos, que, por exemplo, desobedece. Essa criança se desobedece ou questiona muito, é porque ela, com certeza, tem um transtorno, que seria o transtorno de oposição desafiadora, e que trata com eu digo que eu sou o protótipo exemplo da doença, né? E que trata com um antipsicótico, a risperidona, que é usada em casos graves de esquizofrenia e está sendo dado tranquilamente para crianças. Que questionam. Agora, eu queria só Então, aproveitar, tem isso Cida, que está sendo altamente medicalizado e, com isso, se silencia todos os questionamentos e se busca ocultar diferenças. Também se silenciam conflitos, porque uma coisa que é muito forte, quando eu digo que eu aprendi isso muito fortemente, e parece que estão esquecendo, na medicina, na psicologia, em todas as áreas, é que comportamento é manifestação, não é ele o problema. O comportamento não é a doença. Quando alguém tem um comportamento que me chama muito a atenção, pode ser que essa pessoa esteja me dizendo, olha, algo não está bem, ou algo está muito bem. Na verdade, o comportamento é isso. E eu tenho que buscar entender e me aproximar o que é que está fazendo com que essa pessoa tenha esse comportamento tão diferente. Geralmente são sofrimentos, conflitos que não estão sendo verbalizados, explicitados, e que quando você faz esse processo de carimbar essa criança com um rótulo, uma etiqueta de um transtorno neuropsiquiátrico, você silencia, joga para baixo do tapete e comumente se dá um psicotrópico, que aí ela, como eu digo, não resolve o problema, você só agrega um outro problema. Anestesia. Então, Cida, eu acho que tem uma questão aí muito ampla, porque o que é que vem sendo medicalizado? São os comportamentos questionadores, as pessoas que sonham, as pessoas que têm fantasias, o pensamento divergente, que é algo que a gente sabe que é fundamental para ter criatividade. Sem ele não há criatividade e, de repente, ele vira sinal de doença. Então, na verdade, são os comportamentos que, ao longo da história da humanidade, permitiram que a história não fosse sempre igual e fosse sendo mudada por quem questiona, por quem desobedece, por quem sonha, por quem faz diferente, por quem diz pode ser diferente. Isto sendo silenciado e ocultado, eu acho que a gente corre o risco de impossibilitar futuros diferentes para a humanidade. Eu ouvi uma vez uma conferência de um médico uruguaio que dizia que a gente corria o risco de um genocídio do futuro. E eu acho que é disso que a gente está falando. Agora, o que eu quero enfatizar é que tem uma teia que está capturando familiares, profissionais da educação, da saúde, e que tem mecanismos de força aí muito fortes, que tem a indústria farmacêutica, sem dúvida, que ganha muito dinheiro com isso, mas tem também um poder político aí. Veja, você não ter pessoas questionadoras diferentes é muito bom.
Mais cômodo. Né? É o sonho de muito ditador. Eu queria... A gente pode dizer de governantes, assim. Mas Spinoza já dizia que os governantes, os ditadores, os militares precisam entristecer os povos, porque a alegria potencializa e a tristeza tira a potência. Cida, veja, é isso que a gente está fazendo. Eu queria trazer para cá a gente nas séries que veio fazendo, nessa série de Educação Livre, ao longo do ano passado fizemos vários programas, e eu queria trazer para cá uma visão gráfica do que a gente concluiu, vamos dizer assim, da primeira metade da nossa programação. Eu vou fazer um desenho rápido aqui, eu queria comentário de vocês sobre o desenho. Né? Se a gente pensar que a vida tem, vamos dizer, dois pontos importantíssimos, que eu chamaria que é o ponto de nascimento, que é a hora que você nasce, eu vou chamar ele de 0 aqui, e eu escrevi aqui, fiz uma reta grande aqui, porque na hora que você nasce você tem um espectro de vida enorme, porque você tem toda a sua vida, todas as alternativas da tua vida estão disponíveis, e do outro lado você tem a morte, né? Que eu vou botar 100 aqui, não que o cara tenha 100 anos, mas 100% da vida dele feita. Né? O que a gente percebeu nas discussões que a gente tem aqui é que a vida ela tem desenhado um perfil para as pessoas, que é mais ou menos esse aqui. Eu vou explicar o perfil. As pessoas acabam, vamos dizer, nascendo com todas as alternativas de vida possível na hora que elas nascem, mas na hora que elas nascem, num determinado momento, elas são levadas, através de uma variação de experiência não muito grande, a chegarem num determinado ponto da vida, num funil. Por quê? Porque assim, toda a sociedade, toda a cultura, principalmente todo o processo de formação, acaba levando você para os padrões determinados. De controle, né? De controle, exatamente isso. O que a gente está vendo é que, na hora que essa variação aqui, ela sai do padrão, por exemplo, ela vem para cá, há dispositivos, sejam eles autoritários, punitivos, ou até medicamentos, que trazem o cara de volta. Porque o cara virou um ponto fora dos padrões. Né? E o que a gente acho notou... que um detalhe, Maurício, é que este ponto central aqui, que é onde o funil, ele está sendo trazido cada vez mais próximo ao nascimento. E se a gente deixar, já tem gente tentando fazer antes do nascimento, com pesquisas em fetos, de ressonância magnética no feto, para saber se ele vai ter dislexia, por exemplo. Entendi. Então, eu queria o comentário de vocês, porque me parece que a sociedade, de uma forma geral, e eu acho que a escola me parece ser um elemento fundamental nessa história, apesar da Michelle ter trazido a questão da família aqui, mas me parece que a escola impõe uma força enorme. Mas Maurício, eu acho que tem uma questão aí importante, que é assim, a gente entra num ciclo vicioso que é vitimizar a família, botar o Estado como culpado, né, e a escola como vilã. Quando eu falo da família, na verdade, quando a Cida disse, né, que o professor acha que ele não tem o que fazer, os pais também acham. Não é que eles não querem fazer, porque eles sabem que deveriam fazer. A questão é que eu estou apontando é que hoje existe aí uma dinâmica que eu acho que é importante ser situada, que é a seguinte, tá? Nesse funil que você coloca, eu diria o seguinte, nós modernos vivemos hoje, né, uma crise de referências em relação ao que é uma família, em relação ao que é o casamento, em relação ao que é ser homem, em relação ao que é ser mulher, em relação a tudo. Diria que essa ruptura implica que hoje, se antes nós tínhamos alguns modelos definidos pela tradição, hoje nós temos um excesso de referências, né? Então, por exemplo, em relação aos pais, o pediatra diz uma coisa, a escola diz outra coisa, o conselheiro tutelar diz outra, o psicólogo diz outra, e por aí vai. Quer dizer, são tantos saberes. Por exemplo, olha como vende livro de autoajuda, olha como tem revista dirigida às famílias, ao público infantil, como ser pai, como ser mãe, como ter um homem em 21 dias, e por aí vai. Diante desse excesso de referências, é como se os sujeitos ficam desamparados
porque eles não sabem como agir. E aí, age conforme o pediatra? Então vamos supor, a Cida é pediatra, a Cida disse, não, tem que fazer assim, vamos pegar o exemplo. Aí vai o psicólogo e diz, não, não tem que fazer assim, tem que fazer assado. Aí vai a professora, diz, não, não é bem assim. Aí ela escuta uma palestra na internet que diz uma outra coisa completamente diferente. E nessa hora, como os pais têm medo de errar, eles não fazem. Porque eles querem, de fato, proteger a criança, porque eles têm a fantasia de que, se eles intervirem de um modo X, eles podem causar danos na criança. Que a gente, o tempo inteiro, está sustentando o seguinte, de que haveria modos ideais, adequados de intervir. O tempo inteiro nós falamos isso. E é claro que eles renunciam por medo de errar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu digo que a criança na cama do casal tem uma função, eu diria que é uma função que tem a ver com o desamparo que recai sobre os adultos hoje. Porque o que eu percebo, né? Se houve uma época, então, que os nossos avós se casavam e ficavam casados o resto da vida, porque a tradição assim colocava, o amor não estava em questão. Então, por que o casamento durava 40, 50 anos? Pelo simples fato de que ele não estava fundado no amor. Hoje, os casais casam em nome do amor, mas esquecem que o amor não é eterno. Então, nesse momento, quer dizer, é quase como se eles começam, então, a viver uma crise no casamento, né, porque isso implica, eu diria, um investimento diário, uma constância diária. E o que a gente percebe? O filho é colocado como sendo o elemento que mantém o casal casado. Tanto que, quando chega na adolescência, e eu estou falando de uma realidade que eu escuto diariamente na clínica, os pais muitas vezes nos procuram desesperados dizendo, a minha filha quer sair de casa e eu não sei mais o que fazer da minha vida, porque eu passei a vida inteira me dedicando a ela. Né? Então, eu estou apontando que a criança ela cumpre uma função de sintoma para o casal parental. Né? Lacan já dizia isso num texto, Nota sobre a Criança. E eu diria que boa parte da sintomatologia infantil tem a ver, antes de tudo, com a conjugalidade dos pais. Agora, me parece que é um perigo também, e isso é preciso lembrar o nome da Maria Helena de Souza Pato. Ela há muito tempo vem estudando essa questão da escolarização, da escola, e, de um lado, a gente vários estudos já têm apontado. Então, houve um tempo que nós explicávamos os problemas, tanto familiares quanto escolares, como a teoria da carência cultural. Né? Então, por exemplo, os pais são pouco instruídos, por isso que a criança, né, não aprende. Depois foi um tempo que era a carência financeira, a criança não aprende porque a família é pobre, ela não tá. Aí a escola ia lá e dava comida para a criança. Houve um tempo que também a escola se colou num discurso psicologizante, porque a criança não aprende porque ela tem problemas psicológicos, ela tem um sofrimento psíquico. E hoje, o tom da moda, então, hoje o discurso psicologizante ele foi substituído pelo discurso psiquiátrico. Então, eu diria que a gente hoje vislumbra uma psiquiatrização do discurso escolar. Então, se antes a criança não aprende porque ela tem conflitos subjetivos, psicológicos, hoje a criança não aprende porque ela tem um transtorno e por isso ela precisa ser medicada. Mas o que é o grande ponto por trás, né, desses discursos? E aí a Cida ela tem razão e ela é muito feliz ao apontar. O que a gente não quer ver, que a gente não quer saber, é da impossibilidade de que a criança venha, de fato, a ser o ideal de adulto que nós depositamos sobre ela. Porque qual é o lugar da criança, ou que lugar que a criança vem ocupar a partir da modernidade? Que essa criança, então, seja o adulto que eu não fui. Então, que ela tenha a bicicleta que eu não tive, que ela estude na escola particular que eu não estudei, que ela faça a faculdade que eu não fiz e que ela tenha todos os objetos que eu não tive. Logo, eu espero que essa criança seja eu
sem nenhum tipo de falta ou frustração. Logo, o que os pais esperam de uma criança? Que ela não tenha limites. E esse é o ponto. Então, eu diria que hoje o senhor, o grande ditador, Cida, não é o Estado, é o capitalismo. Porque hoje o que nós vemos de uma maneira geral? Que hoje a questão do capital, quer dizer, a questão do consumo, de uma maneira geral, ela está muito colocada na infância. Então, por exemplo, assim, ó, os pais, por que eles dão o PlayStation? Por que eles dão tudo que a criança pede? Porque eles querem que a criança não tenha as frustrações que eles adultos têm. Então, eles estão condenados a não intervir de antemão. Então, obviamente, que o efeito é a moda Frankenstein. Por quê? Eu espero que o meu filho não tenha limites. Eu espero que ele tenha todos os objetos que eu não posso ter. E eu espero que ele seja quem eu não pude ser. É claro que o efeito dessa criança que não tem nenhum tipo de frustração, que sobre ela não recai nenhum tipo de intervenção, porque ela é meu espelho. A criança é o espelho do adulto. Então, nessa hora, o efeito é de estranhamento. É quase como nós, pais, fabricamos pequenos Frankensteins. E quando nos confrontamos com o efeito, quando nós nos damos conta do que nos damos conta do que essa criança se tornou, nós nos horrorizamos e aí nós recorremos à ciência dizendo assim, eu não sei o que fazer com esse Frankenstein, me diga como fazer com ele, porque os pais aí nesse momento não reconhecem que essa criança, que a criança deles, que o filho deles é o filho daquilo que eles gostariam de ser, ou seja, ilimitados. Trazendo assim então, aqui. Mas acho que eu concordo com o que a Michele está falando, mas eu só queria pontuar, para ficar bastante claro para quem está nos ouvindo, que não se está colocando o problema nos pais. E não é uma questão individual. Sim. Quando a gente está falando desse processo de medicalização, de patologização, a gente está falando de um processo coletivo, né? E que é algo que vem sendo construído. Eu concordo com ela que hoje o grande poder é o capitalismo. Aliás, isso é apontado por vários sociólogos. Tem um famoso no Brasil, Francisco de Oliveira, que diz que os governantes estão submetidos ao capital, e a gente sabe disso, que é real. Mas, quer dizer, na verdade, não é que não é o Estado e é o capital, é que o Estado está submetido ao capital e o Estado faz aquilo que interessa ao capital. Tanto que o Estado, por exemplo, ele descredencia serviços, por exemplo, como o CRIAS de São Paulo, que é um serviço de referência no atendimento de autismo, porque ele não usa técnicas do cognitismo, da terapia cognitiva comportamental. Ele usa psicanálise. E aí eles querem provas de que funciona, o que é um tanto quanto ridículo, né? Porque eu diria quais são as provas de que o cognitivo comportamental funciona. A coisa não funciona bem por aí. Mas aí tem todo um processo em que as políticas estão altamente medicalizadas e a serviço desse processo. Então, o professor está submetido, a família está submetida, porque todos estão... Veja, esse é um ideário da padronização, da normatização, de tudo na vida, está tão infiltrado nos nossos pensamentos na vida cotidiana, que tudo aquilo que é diferente já se tende a achar que é um problema. E é um problema individual de doença, né? Então, se tem um problema que o Joãozinho não aprende, só pode ser o Joãozinho que tem o problema. Não se discute a política educacional, mesmo que seja um número absurdo de Joãozinhos que não aprendem. Se o Joãozinho não se comporta, mesmo sendo um número absurdo de Joãozinhos que se descomportam, o problema é do Joãozinho, ele tem uma doença. Na verdade, ele se comporta de modo diferente. Assim como a criança que não presta atenção, não é que ela não presta atenção, ela não presta atenção
naquilo que o adulto que está avaliando quer que ela preste atenção. Ela está prestando atenção em outra coisa, né? Tanto que parece não ouvir, é porque ele está ouvindo, está prestando atenção em outras coisas, né? Então, é um processo que entrou com muita força no ideário da população toda, com um discurso cientificista e com todo o autoritarismo do cientificismo, né? E que se infiltrou nas políticas. Basta a gente olhar os projetos de lei, quanto eles são medicalizantes. O modo como a política de saúde e de educação vem se fazendo, a gente percebe quanto é medicalizante, e se infiltrou na vida das pessoas. Qualquer coisa, muito rapidamente, não existe mais tristeza, só tem depressão. Você está de luto porque perdeu alguém muito querido e te oferecem um tranquilizante. Não, eu quero chorar o meu luto. Eu preciso chorar o meu luto. E isso está acontecendo em todas as idades. Então, tem esse estímulo para que as crianças sejam, em determinados momentos, altamente criativas, tudo, e no outro ela precisa ficar sentada, se comportar, obedecer, fazer aquilo que querem. Bom, aí é inviável. E uma escola que ainda é regida por uma escola de mais de 100 anos atrás. Agora, você citou, acho que você citou, Cida, que o consumo de medicamentos durante as férias é menor do que durante as aulas. Não, isso é de rotina, ele é retirado pelos médicos. Uhum. Porque aí fica muito claro que o medicamento, a droga é usada para que a criança fique quieta na escola. E aí sempre se diz que é porque ela melhora a atenção e melhora a aprendizagem. Isto é falso. Isso eu quero enfatizar, é falso. Sempre mas, Cida, se diz... Eu só queria lembrar que, divulga isso, por exemplo... sempre, né? divulgam, falando assim, não, tem mais de 5.000 artigos, mais de 10.000 artigos que provam que o medicamento funciona, que a criança presta mais atenção, que ela aprende melhor. Isso é falso. Existe uma das coisas que hoje é um dos instrumentos fundamentais da medicina, que é a medicina baseada em evidências científicas, são as pesquisas de meta-análise. E tem alguns centros, poucos centros no mundo, que são referências em meta-análise para pesquisas para medicina baseada em evidências. Um dos mais importantes é da Universidade McMaster, no Canadá. Este centro soltou um relatório, que foi uma pesquisa encomendada pelo governo americano, tá? Saiu em 2011, e eles fizeram um estudo de tudo que se publicou no mundo sobre tratamento de transtorno por déficit de atenção e hiperatividade em crianças e em adultos de 1980 a 2010. 30 anos de publicações, né, onde estariam as famosas 10.000 pesquisas. Então, a primeira parte da meta-análise, Maurício, é você ler os artigos e seleciona aqueles que preenchem critérios de pesquisa científica, de rigor metodológico. O resto você descarta. Nesta primeira etapa, sobraram 12 publicações. Eu vou enfatizar. 12 não é modo de expressão, é literalmente 12. Das 10.000, sobraram 12, que mostraram o seguinte, comparando em crianças, só orientação familiar, forte evidência de bons resultados, só medicamentos, nenhuma evidência de bons resultados. Além disso, dados inconclusivos sobre rendimento escolar, não permite falar nada sobre rendimento escolar. Além disso, não se pode falar nada sobre algo que também é muito dito e que é falso, que é precisa começar a tratar desde pequenininho porque isso vai melhorar o prognóstico na vida adulta. Falso, nenhum dado comprova isso. Então, vejam, eu estou enfatizando porque as pessoas acreditam nisso que é divulgado. E isto é falso, não há nenhuma evidência. Eu nem estou entrando na questão do diagnóstico desses transtornos, que é extremamente frágil, não há nenhuma evidência aceita
no interior da medicina de que seja realmente uma doença neurológica ou neuropsiquiátrica, não é aceito tranquilamente, é controvertido porque não há evidência, e o remédio não funciona. Pelo contrário, o remédio só tem efeitos colaterais. São reações adversas bastante sérias e mais graves ainda em crianças, como está sendo usado. Um dos dados importantes, quando eu falo de reações adversas desses medicamentos estimulantes, é que já na década de 90, alguns laboratórios farmacêuticos e o FDA dos Estados Unidos e o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, que são os grandes pesquisadores na área, tinham pesquisas mostrando que o uso de drogas psicotrópicas em crianças e adolescentes poderia desencadear surtos psicóticos. E que isto seria tanto pior quanto mais nova a criança. Começaram a usar, mesmo com esses dados. Hoje, temos dados mostrando que a epidemia de transtorno bipolar, que é uma das mais novas modas que tem, né, tem dois fatores. Um é, os critérios foram elásticos, são frouxos exatamente para englobar crianças e adolescentes que não englobavam. E um outro dado é, quando pesquisadores que usam esses medicamentos, acreditam que devem usar, defendem o uso, quando eles começam a pesquisar, eles encontram que 80%, 90% dos jovens que com diagnóstico de transtorno bipolar grave, 4 ou 5 anos antes, não tinham nada que indicasse esse transtorno, mas receberam um diagnóstico de déficit de atenção, de hiperatividade e começaram a receber estimulantes. E 4 a 5 anos depois aparece o transtorno bipolar. Problema, né? E isso continua sendo dado para as nossas crianças. Deixa eu passar aqui a bola para a Michelle quer falar. Fala aí, Michelle. Então, eu acho que isso que a Cida está apontando é super importante, porque a minha fala hoje é no sentido de implicar, né, as famílias e a escola, né, porque eu sinto, e eu trabalho diretamente com isso, que quando os pais se dão conta de que é com eles, a coisa muda de figura. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu esqueci da atrás de que existe uma falsa necessidade da medicação, é extremamente verdadeira, e por isso que eu apontava que a medicação ela entra na mesma lógica do objeto de consumo. Então, hoje nós temos a ilusão de que nós não podemos viver sem o celular. Ela cria a ideia do consumo, ela cria falsas necessidades. Do mesmo modo que tem famílias que acham que a criança não pode ir para a escola sem a medicação, e a escola, por sua vez, também acha que a criança não tem como se manter na escola sem a medicação, apontando que a medicalização ela entra nessa mesma lógica do objeto de consumo. Cria falsas necessidades, portanto, a necessidade de consumir novos objetos. Esse é o primeiro ponto. Mas, em segundo ponto, é importante lembrar que, se existe hoje, tá, um aumento, então, isso, assim, eu estou concordando com tudo que a Cida falou, super pertinente, mas eu quero trazer uma outra faceta do mesmo problema. O que agencia a medicalização da infância não são os médicos, não são os psiquiatras e não são os neuropediatras. O que agencia a medicalização na infância são as instâncias sociais, escola, família, conselho tutelar e outros dispositivos. E esses dispositivos são comandados, regulados por adultos. Então, o que a gente observa hoje? Que os adultos não sabem mais o que fazer com as crianças. Então, por exemplo, quando... então, assim, eu tenho vários exemplos, né? Por exemplo, esses dias eu estava numa escola, fazendo uma palestra, e passou uma criança no corredor brincando, provocando a professora. E qual foi a fala da professora? Tu já tomou o teu remédio hoje? Foi a pergunta da professora. Do mesmo modo que os pais, quando estão em casa e a criança não está medicada, ela é uma criança que demanda. Ela interage.
Então fica, mãe, e nessa hora o que acontece? Os pais muitas vezes veem na medicação um modo de suportável de estar com essa criança. Quando a televisão não dá conta, a medicação dá, né? Isso. Então, a medicação tem a mesma função da TV, tu tens toda a razão. Ela cumpre uma função calmante. Então, a pergunta, e a Cida coloca isso muito bem, a questão não é criança, porque o que as crianças fazem, as crianças de hoje fazem, são as mesmíssimas coisas que eu, você e a Cida, e todo mundo que está assistindo, fazíamos na nossa infância. Inclusive pior. Eu diria que nós fazíamos muito pior. Que a gente andava na rua, a gente brincava, a gente aprontava, fazia mil coisas, né? Então a pergunta não é o que acontece com a criança. A pergunta é o que tem acontecido com os adultos, de uma maneira geral, que têm recorrido à medicação como uma maneira de suportar, lidar com uma criança. E eu estou falando isso porque, como eu estou geralmente em contato com escola pública, escola privada, pais no consultório, eu escutei uma fala muito bonita de uma mãe, uma palestra que eu fiz numa escola pública, uma mãe sem dente na boca, portanto uma mãe desdentada, pobre, morava num barraco na favela. Então os pais eram uns 30 pais que estavam escutando, e os pais todos trouxeram assim, mas a gente não pode intervir porque o conselho tutelar vem para cima da gente, né? E uma das mães diz assim, mas se o meu filho me enfrentar, eu vou intervir, né? E se a conselheira tutelar vir para cima de mim, eu quebro os dentes dela. Ô, louco. Apontando que quando os pais estão em posição de autoridade, quando eles se autorizam, né, eles não se deixam seduzir pelo discurso da patologização e não se deixam seduzir pelo discurso da medicalização. Fantástico. Porque eles reconhecem o que os filhos fazem, eles têm, eu diria, uma chave de leitura para dizer, o que é isso? Você não vai fazer isso. Agora, quando os pais estão desautorizados, o filho faz, por exemplo, alguma coisa e eles ficam assim, eu não sei o que acontece, ele deve ter um problema. Claro. Né? Sem ação. Apontando que sim, implicar a sociedade como um todo, ela me parece um caminho possível, bem importante, né? Que é o caminho da responsabilização, porque muitas vezes os pais se escondem. Olha só, então os pais dizem, eu medico porque a escola me obrigou. As famílias pobres dizem, eu medico porque o conselho tutelar obriga. Então é um ciclo de vitimização em que ninguém se responsabiliza. Fantástico. Então, acho que uma questão importante que a Michele colocou a respeito de conselho tutelar e de obrigações que tem, é que esse processo de medicalização e patologização dos diferentes modos de viver, ele vem sendo cada vez mais acompanhado do processo de judicialização da vida. Uau! Hoje, todos os problemas, pequenos conflitos entre duas crianças numa escola, ou entre dois vizinhos num prédio, num condomínio, ou na rua, não existe possibilidade de diálogo, não existe possibilidade de reinventar relações, é rapidamente judicializado e muito rapidamente criminalizado. É isso mesmo. Isso é o que a gente está assistindo. Então, o pai que se recusa a dar o remédio para o filho, ele corre o risco de ter que responder na justiça, e ser criminalizado. Do mesmo modo como vem sendo criminalizado a questão, por exemplo, da drogadição. Né? Não é questão de polícia, não é questão de justiça, é uma questão social e de saúde. Não adianta judicializar, não adianta internar, não importa se é compulsória ou involuntária, né? Não adianta mudar o nome. A questão é, existe uma rede de saúde preparada para acolher aqueles que procuram? Não existe. Então, a internação compulsória ou involuntária, que é a mesma coisa, quer dizer,
em tese não seria a mesma coisa, mas na prática está sendo, só mudou o nome, ela é muito mais uma política de higienização das ruas. Limpeza étnica e social para que possam acontecer os grandes eventos esportivos e culturais neste país e para que as elites possam ficar tranquilas. E tudo isso vem junto com a medicalização. Tem um dado importante, Maurício, é que crianças em abrigo ou crianças em instituições judiciais recebem, depois de estarem lá e conhecendo a história de vida, crianças que vão para o abrigo por serem vítimas de violência familiar e que a justiça coloca no abrigo, depois de estarem lá, já se saber que eram vítimas de violência, são avaliadas e recebem o diagnóstico de que elas têm uma doença neuropsiquiátrica e elas são medicadas. Provavelmente para ficar mais quietas. Nos abrigos são medicadas, nas instituições judiciais são medicados, sim. Quer dizer, não é medicados, né? Vamos falar claramente, são dopados, né? Para não darem trabalho. E é isso que a gente está falando. Eu só queria lembrar, isso que a Cida traz, que é importante, que essa tutela do Estado sobre a família, né? Porque não é uma tutela sobre a criança, é sobre a família, é muito bem pontuado pela Cida, porque essa tutela só recai sobre a família pobre. A família classe média alta, ela não é tutelada pelo Estado. Então, os pais, sim, têm escolha de escolher dar ou não a medicalização. E até eles não se submetem a isso, porque não chega a parar no conselho tutelar. Agora, é bem lembrado, porque, de fato, por trás disso existe o quê? Toda uma tentativa de limpeza social, né? Então, e mais, uma limpeza social, uma higienização, que é feita através do policiamento que é realizado sobre a família. Ô Michele, tem uma pergunta da Ana Paula aqui para você. Ela pergunta assim: a redução dos espaços físicos também não levam a esses comportamentos mais agitados? Estou entendendo que a gente está cada vez em espaços menores, né? Vivendo em espaços menores, né? Você comentou, a gente brincava na rua, eu brincava na rua também. Hoje as crianças têm limites muito grandes de espaço. Né? Então, eu queria dar o exemplo da Europa, né? França, particularmente, vocês devem lembrar que os apartamentos são minúsculos. Na verdade, o espaço ele tem a ver com muito mais uma discussão. Então, por exemplo, na França, os espaços privados são pequenos, são mínimos, e o espaço público ele é super amplo. Né? No Brasil, a coisa se inverte. O espaço privado ele é enorme e o espaço público está praticamente morto. Né? O que isso nos dá, que nos permite perceber que hoje existe, então, uma certa privatização da família, né? Então, cada vez mais, ao invés de a família, por exemplo... então, antes, por exemplo, a criança ia brincar, ela tinha que brincar na rua. Hoje, a família faz o movimento contrário. Ela tenta trazer o espaço social para dentro de casa. Então, por exemplo, os pais não querem que a criança vá brincar na frente de casa. Eles preferem trazer as crianças para brincar dentro de casa. O que isso implica? Que o social ele começa a se apagar como uma instância terceira que vai regular a família no que ela faz ou não faz. Então, por exemplo, se ela está na rua, os pais, por exemplo, estão na rua, eles não podem fazer o que eles quiserem. Porque, por exemplo, se eles forem numa praça pública e derem uma mamadeira para uma criança de 7 anos, eles vão ser cercados por uma série de pais que vão dizer: pô, mas teu filho tem 7, como é que tu vai dar uma mamadeira para o teu filho? Quer dizer, o social ele entra regulando aí, colocando um certo regulador na conduta parental, assim como se uma criança bate em outra, qualquer adulto daquela praça vai dizer: ei, garoto, você não pode fazer isso. Agora, dentro de casa, essa instância se perde. E aí que, nessa hora, a referência do que pode e não pode, ela praticamente desaparece, não só para a criança, mas para os pais. Porque qual é o problema se ele tem 7 anos e toma mamadeira? Não tem problema nenhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o que a gente vê da hiperatividade é que a hiperatividade não é das crianças. Ela é, antes de tudo, dos adultos. É só você ver um pai, qualquer pai, indo buscar um filho na escola, ele está falando no celular, dirigindo,
geralmente fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, ele leva o filho para casa, ou seja, apontando que a hiperatividade é dos adultos de hoje e tem a ver com o excesso de estímulo que nós sofremos. Então, na verdade, quer dizer, a hiperatividade tem a ver com o excesso de estimulação. E lembrando que, na verdade, não são as crianças que são hiperativas. Quem são hiperativos são os adultos. Michele, eu só acho o seguinte, só um negócio, talvez mais do que excesso de estímulos, a gente devesse falar em excesso de exigências. Tem os estímulos, lógico, mas o estímulo em si não... Eu acho que o problema é que nós estamos numa sociedade que nós construímos, cada vez mais mercantilizada, regida pelo e para o mercado, e que nos exige cada vez mais produtivistas, não produtivos, produtivistas e competitivos, e, acima de tudo, consumidores. Nós somos, acima de tudo, hoje, bioconsumidores, da consulta, do remédio, mas somos consumidores, não somos mais pessoas. E eu acho que esse processo de mercantilização da vida que nos exige muito, tá? Claro, eu concordo, e aí eu só agreguei que não é só o excesso de estímulo, mas é o excesso de exigências que nós mesmos nos colocamos. Mas, um mundo em que você precisa regular. Se você receber um telefonema do seu chefe fora do horário de trabalho, caracteriza hora extra, há de ter motivos para isso, para ter essa regulação. Então, realmente, é um grau de mercantilização e de perda dos espaços da vida muito grande, pelo mercado. Bem colocado. Claro, e aí só queria lembrar que nessa hora, essas exigências que a Cida aponta, muitas vezes não sobra lugar para a criança. Sim. Né? Porque os pais querem ter filhos, desde uma lógica narcísica, que esses filhos, então, seja o que eles não foram, tenham o que eles não tiveram. Mas eles não têm tempo, e nem muitas vezes não têm tempo e nem condições psíquicas de ter uma criança em casa. E por isso que, do outro lado, não tem aumentado o tempo que as crianças passam nas instituições sociais, muito mais do que em casa. Eu tenho vivido aqui uma experiência de vários diálogos, né, com pessoas, e outro dia conversando com uma pessoa que eu gosto muito, o Álvaro Cruz, que é nosso cofundador aqui na Educatis, é uma pessoa que vive o ambiente educacional já há muitos anos e tem uma visão bem avançada, ruptiva até, diria. Eu me desabafei com ele dizendo, Álvaro, o meu descrédito na educação é enorme, nas entidades formais de educação, seja pública, seja privada. De alguma forma, a sociedade está com muita dificuldade de rearticular isso para os tempos de hoje e tal. E ele me falou uma coisa que me ficou na cabeça, e hoje eu estou vendo isso acontecer. Ele falou o seguinte: Maurício, não espere dos educadores, nem dos grandes pedagogos e nem das instituições financeiras a sua reinvenção, porque essa reinvenção ela vai partir dos pais. Os pais vão tomar a ação para fazer a transformação necessária. Bom, eu comecei a fazer essa série aqui, e eu tenho visto aqui na série de Educação Livre vários pais que hoje puxaram para si a responsabilidade da educação dos seus filhos, a ponto de nem escolarizados mais são os filhos. Alguns são absolutamente desescolarizados, inclusive no aspecto curricular. Não é que eles estão fazendo escola em casa, eles quebraram totalmente o currículo, eles puxaram a responsabilidade para eles. E os resultados que a gente está vendo, porque a gente está entrevistando aqui as crianças, os adolescentes, resultados, fruto desse processo, é muito bacana. Essa semana mesmo a gente entrevistou um desses jovens aqui, de 11 anos, é espantoso. Agora, as barreiras são enormes. Primeiro, a coragem de puxar isso para si e dizer, não, eu vou encarar esse bicho, que é um pouco o que vocês estão falando, e eu vou fazer o que tem que fazer. A segunda é que existem barreiras enormes no Brasil, não só de tabus sociais, mas até legais. Tem pais que estão sendo processados por abandono intelectual dos seus filhos,
que são brilhantes. Se você conversa com o garoto, você vai ver que de abandono intelectual não tem nada e eles estão com processos judiciais, como se eles fossem criminosos mesmo, de terem puxado a responsabilidade para si. É quase uma defesa jurídica de que esse cara tinha que estar na escola, né? Agora, esse movimento me parece que começa a tomar corpo, né? Parece que tem mais pais hoje a fim de fazer isso, por verem o futuro dos seus filhos, né, do que talvez no passado. Mas, Maurício, eu só queria apontar uma questão. Eu acho que é preciso clarear que a função da escola não é o aprendizado de conteúdos. A escola é o primeiro espaço social de circulação de uma criança. Hoje nós verificamos que o espaço social, os espaços públicos coletivos, eles estão cada vez mais mortos. Pode olhar as praças. Quem geralmente está nas praças são mendigos, vagabundos, bêbados, nessa linguagem geral, são quem vivem à margem social. Eu diria o seguinte, o filme do Polanski, Deus da Carnificina, ele dá um exemplo claro disso. Eu diria que a ida para a escola, não a escola enquanto uma referência pedagógica, está falando a escola enquanto um espaço social outro que não o espaço familiar. Ela é humanizadora na medida que é ali que a criança vai se confrontar com as diferenças. Ali é o primeiro ensaio para ingressar no social. Tanto que hoje, por exemplo, né, tanto que quando ela vai para a escola, aí sim começam os problemas, porque ela vai se confrontar com outras famílias, com outras crianças, com a diferença do modo de vestir, com a diferença no modo de comer. Então, ali sim é que ela começa a se humanizar de fato. Agora, eu me pergunto, se uma criança não for para a escola, como que ela vai se preparar para entrar no outro grande social se o tempo inteiro ela está dentro da família? E isso começa a ser um problema, porque a família começa a ter um funcionamento extremamente incestuoso. Então a pergunta é, por que a família hoje quer proteger a criança do social? Não deveria ser o contrário? Justamente preparar ela para ir para o social? É essa pergunta que eu queria colocar. Eu colocaria até um outro ângulo, Michele, que eu vou até ao aprendizado mesmo. Quer dizer, eu acho que pode ser uma opção individual de algumas famílias fazerem isso e vão fazer com sucesso. Tá? Mas não vai ser a maioria, não vão ser todos que vão poder fazer isso, nem mesmo a maioria. Né? Vai ser uma minoria. Isto significa abandonar a escola e abandonar a percepção do seu próprio papel nesta sociedade, de estar construindo, transformando e reinventando as instituições. Que essa escola está falida, sem dúvida. Né? Eu, às vezes, hesito um pouco em falar em fracasso da escola, porque a gente fala tanto nisso, todo mundo sabe que ela não está funcionando e continua igual, então talvez seja um sucesso. Talvez seja para isso. É verdade. Aí entra a minha neura assim, meio paranoica, né? Falo, controla, mas às vezes dá essa sensação. Mas, enfim, eu acho que o nosso papel é reinventar a escola e não é abandonar. Porque aí a gente está se omitindo do nosso papel enquanto cidadãos que querem transformar essa escola. Que querem transformar a escola, não, desculpa, querem transformar o mundo. Sociedade. E se a gente fizer uma transformação apenas individual, pode fazer individual, mas eu cobro dessas pessoas o seu papel na transformação social, do mundo, né? E não da sua família. Eu acho que essa é uma questão importante. Fazer um adendo nisso que a Cida coloca, muito pertinente. Eu acho que vale a pena lembrar o texto da Hannah Arendt, o livro Entre o Passado e o Futuro. E tem um capítulo que ela vai falar da crise da educação. Eu acho que é importante citar porque é um texto que vai falar disso. Sim. Nós temos uma responsabilidade sobre o mundo, não é sobre só a escola e sobre a criança. A gente educa a criança para ela não destruir o mundo, e não o contrário. Destruir o mundo para proteger a criança. Eu só queria apontar que isso é tão verdadeiro que hoje a família está tão desresponsabilizada, e os pais,
que quando tem reunião na escola, os pais não aparecem. Isso é fato corriqueiro em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então, por que os pais não aparecem? Porque eles também acham que é um problema da escola o que acontece lá dentro. Então, eu acho que a gente tem alguns caminhos para pensar, sim. Primeiro, da Michele, mas responsabilização também a dos pais. escola. Né? Segundo, eu acho que a retomada, né, do que antes a gente tinha, por exemplo, as famosas associações de pais na escola, essa parceria, eu diria, entre os adultos, ela é sumamente importante. Né? Então, que os pais possam tomar para si o que acontece com o seu filho também na escola. Porque, na verdade, eu acho que a reflexão da Narit ela é bem importante. Eu quero marcar ela no programa para todos escutarem. Nós não educamos os nossos filhos porque nós queremos que eles sejam o que nós não fomos. Nós educamos os nossos filhos pela responsabilidade que nós assumimos pelo mundo, para que no futuro esses nossos filhos não venham destruir o mundo que tão arduamente e a duras penas foi construído até hoje. O que eu ia falar, desculpe, eu até interrompi, é o seguinte, é que os pais também já se acostumaram que a instituição a escola só deixa o pai entrar para reclamar do filho dele e para pedir trabalho de mutirão. Isso mesmo escola particular, é assim. Então, acho que os pais precisam, sim, se reapropriar desse espaço, mas tem que ser uma ação coletiva, porque individualmente eles são massacrados, porque a instituição é extremamente autoritária. Mas a gente precisa se reapropriar e precisa reinventar, sim. Não só a escola, né? Escolas, instituições de saúde, todas elas. Inclusive, se for para trabalhar pensar em associação de pais e mestres, que não sejam, vamos dizer assim, associações chapa branca, né? Que tende a acontecer isso. Acaba sendo muito difícil que elas não sejam chapa branca ou pelegas. Maurício, uma última coisa só que eu queria marcar assim, dentro disso, que se antes os professores tinham, né, na tradição, um certo amparo sobre como ser professor, eles tinham a régua, eles tinham uma série, o milho, cheirar a parede, quer dizer, isso estava legitimado na escola, do mesmo modo que os pais também estavam legitimados a intervir. Então, hoje, se pais e professores não têm mais, né, o amparo da tradição para intervir frente aos seus filhos, e os professores o amparo da tradição para intervir sobre os seus alunos, eu diria que não existe mais uma legitimação social. Mas, num a um, é possível que cada professor, que cada pai possa se autorizar frente ao seu filho, frente ao seu aluno. Então, eu não acredito numa mudança coletiva, mas eu acredito numa mudança no um a um. Gente, eu tô... assim, eu acho que essa discussão... Antes de você encerrar, eu quero falar do seminário que vai acontecer em junho, Maurício. É verdade. Antes disso, deixa eu só... Mas acho que Cida, deixa eu só... eu queria mostrar duas coisas. Eu vou falar do seminário e já ponho para você aí. Nós largamos o teu desenho de lado, né? Não tem problema nenhum. Meu desenho não é nem importante nessa discussão. Não, eu só ia dizer o seguinte, que a tentativa que tem nesse processo de medicalização, judicialização, é de pegar uma faixinha bem pequenininha desde o início e deixar ela uma faixinha bem pequenininha, assim. É verdade. Quase que sem espaço para ampliar. E teremos que ser todos iguais. É isso que está acontecendo. Você comentou do fórum, vamos divulgá-lo? Vamos divulgar. Tá aqui na Tem nossa tela. Tem o Fórum sobre Medicalização, que é essa organização. É uma organização, não é uma ONG, na verdade é uma articulação, é um movimento de entidades e de pessoas, e que existe já há alguns anos, e que tem feito vários eventos em todo o Brasil, tem núcleos regionais, já tem 10 núcleos bem implantados no Brasil e outros em construção, e em julho vai acontecer o 3º Seminário Internacional, intitulado Educação Medicalizada, Reconhecer e Acolher a Diversidade, que vai ser de 10 a 13 de julho, em São Paulo, na Unip Paraíso, e em breve
provavelmente a semana que vem, neste site do fórum, que é o medicalizacal.org.br, vai estar toda a programação e abertas as inscrições, com possibilidade de apresentação de trabalhos, com publicação do trabalho completo ou do resumo. Muito legal. Esse é o terceiro seminário, e um dado importante, Maurício, é que os outros 2 seminários, a inscrição foi gratuita, porque com muito sacrifício conseguimos doações das entidades, patrocínios, mas fica um sacrifício sobre-humano, é muito difícil, não dá para assumir, e este fórum tem muito mais pessoas vindo, esse seminário, o terceiro, então, com muita tristeza, nós decidimos que o seminário precisa ser pago para poder se financiar. Perfeito. Mas ele vai ser barato, né? O preço máximo dele vai ser de R$200 e poucos. E quem quiser informações, medicalização.org.br, medicalizacão, né? Sem acento. medicalizacal.org.br. As informações. E vai ter mais de 30 minicursos acontecendo, com vários convidados do exterior, porque dos eixos que está priorizado nesse seminário é discutir com profissionais de outros movimentos semelhantes ao fórum, em outros países, porque isso está acontecendo lá já há mais tempo, e construir articulações, ações conjuntas. E um outro eixo importante é construir propostas para reconhecer e acolher as diversidades que estão postas aí. Muito Lembrando legal. que diferença é solução e não é problema. Isso aí. Questionar não é problema, não é doença. Sonhar não é doença, né? E desobedecer também não é doença. Muito legal, Cida. Eu queria te agradecer, viu, a tua participação. Eu que agradeço. Obrigado, viu? E estamos aí para outros convites. Com certeza esse Foi um papo vai prazer continuar. conversar com a Michele. É isso aí. Prazer foi meu, Cida. Michele, a gente quer divulgar o teu blog também, que está aqui, ó, que é michellecamers.blogspot.com.br. Isso, eu só queria colocar algumas referências, a gente vai botar no blog vários artigos de vários colegas, mas lembrar que a gente montou, então, esse curso de especialização em psicopatologia infância e adolescência com viés não medicalizante, né, justamente como uma resposta política, né, a essa questão da medicalização na infância, né, porque isso que a Cida diz, que os profissionais, as famílias estão capturados, é verdade, né? E eu queria colocar também como referência, né, o site do Lugar de Vida, né, da USP. Né, qual que é o endereço? www.lvida.br, se eu não me engano. lvida.br? Isso. Não, acho que não é isso, mas tudo bem. Lugar de Vida, tá? Lugar de Vida. E uma outra lembrança as produções importantíssimas, que é a Associação Psicanalítica de Porto Alegre, a APPOA, APPOA. Né? Ali eles têm uma publicação super importante de um livro chamado Autoridade e Violência, né? Que eu acho que é um livro super importante, né? Que vai trabalhar essa questão da crise da autoridade e da renúncia educativa dos dias atuais. Muito legal. Bom, queria te agradecer imensamente, viu? Muito obrigado, Michele. Obrigada, Maurício, foi um prazer. Bom ter falado com vocês. Eu queria trazer a Iracema aqui para ela contar para a gente o que vai ter pela frente. O que vem pela frente aí, Ira? Então, para falar, acho que a gente tocou em pontos aí de público-privado, indivíduo e sociedade, para falar um pouco da educação sobre essas perspectivas. A gente convidou para estar na próxima semana, no Diálogos sobre Educação Livre, a Pilar Lacerda, que é uma educadora aí com experiência em várias áreas, para a gente conversar um pouquinho sobre essas diversas perspectivas aí da educação. Muito bueno. Thank you very much, viu? Obrigada. Essa discussão daria para levar umas 3 horas aqui fácil, né? Aqui a gente vai ter desdobramentos ainda, Vamos né? ter que trazer essas mulheres de Cida e a volta Michele aqui. se preparem aí que a gente ainda volta com esse tema. Esse tema aqui não vai dar para parar tão cedo. Não, né? não. Aí tem pano para muita manga. Muito boas facetas que foram colocadas aqui, diferentes da que a gente vem abordando, né? Trazendo os pais para xinche, né? Vem aqui, meu filho, né? E essa questão também
Eu acho que essa questão também do capitalismo, da força de crescer, produzir, produtividade, esse ciclo me parece também dá para explorar um bocado, porque acho que o homem está começando a se exaurir, né? E os medicamentos estão levando o cara um pouco mais para cima, mais para cima, eu diria, mais talvez potencializando mais a sua capacidade em troca de uma deficiência física, um problema social maior. Mais para longe, talvez, do que mais para cima. Nem sei como dizer isso, mas a gente vai ter que discutir Sim. esse assunto, né? Mas muito bacana, viu? Gostei demais. Obrigado, Ira. A gente então se vê semana que vem com a Pilar, né? Exatamente. E daqui a pouco a gente tem aqui, na sequência, o próximo episódio vai trazer as notícias da semana com comentário do Marcelo Cardoso e da Delmar. Exatamente. Na série de desenvolvimento humano também a gente vai fazer uma brincadeira bacana aqui, né? Vai trazer os fatos aí da semana para uma conversa sobre íntima. uma perspectiva bem bacana. Legal. Obrigado, Ira. Obrigada. Galera, Obrigada, meninas. E vocês estiveram conosco. Muito obrigado por hoje. É só. E se você quiser, o próximo episódio daqui a pouco começa. Um grande beijo para todos.